Aqui no Linha de Frente da Aratu é um espaço para a gente discutir temas relevantes para a Bahia e também para o Brasil. É por isso que recebemos um dos parlamentares mais influentes do país. Estou falando do deputado federal Daniel Almeida, baiano do PCdoB, que está conosco aqui para falar sobre assuntos muito relevantes. Deputado, em primeiro lugar, parabéns mais uma vez, 16ª vez que o senhor está entre os 100 mais influentes do Congresso. Como é receber uma notícia como essa? Pablo, obrigado pela oportunidade, um agradecimento por estar aqui nesse programa tão expressivo para a comunicação da Bahia. É uma honra muito grande e é também uma coisa desafiadora porque nos torna mais uma responsabilidade, responsáveis, né? Por ter mais cuidado. Eu acho que é a sorte também de ter me envolvido com grandes temas do Congresso Nacional, fui líder da bancada por 3 vezes nessa trajetória de mandatos, e isso tudo vai permitindo que você se apresente para os grandes debates e há esse reconhecimento. Então, me honra muito. Os quesitos que credenciam Daniel Almeida para ser um dos escolhidos, são mais de 500 deputados, ele está em um seleto grupo de 100 dos influentes pelo Departamento de Estudos Intersindicais de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Um dos quesitos é a capacidade dele de articulação com vários blocos, com outros partidos que não os progressistas, os de esquerda. Atualmente, no Congresso, a gente fala muito sobre centrão, sobre direita conservadora, sobre esquerda. E eu fico, às vezes, deputado, pensando se há realmente diálogo entre os parlamentares ou se está havendo mais gritaria, se está havendo mais lacração para a rede social, ou se aquele parlamento onde era possível conversar grandes temas ainda existe. É possível dizer isso, deputado Daniel? Você tem toda a razão. Eu estou lá no Congresso há 21 anos e meio. Eu entrei lá em 2003 e, portanto, participei ainda de uma etapa que os grandes temas eram trazidos para o debate nas comissões, depois levado ao plenário. E lá tinham grandes intervenções. Nós tínhamos tempo de falar 45 minutos, 15 minutos e desenvolver sobre grandes temas, audiências públicas. Ali fervilhava de debate. Ao longo do tempo isso foi se perdendo. E nesse período recente, nesta legislatura especificamente, tem muito pouco debate. As intervenções são no máximo em 5 minutos. Você não vê mais um discurso longo ali, tratando de aprofundamento sobre um tema. As comissões foram esvaziadas, as matérias que são deliberadas geralmente chegam por medida provisória, ou em regime de urgência, ou se aprova um regime de urgência no plenário para as matérias serem votadas no plenário diretamente, em pouco tempo, numa semana, às vezes aprova uma urgência numa sessão, na sessão seguinte já vota aquela matéria. Então, perdeu-se esse debate. E é muito comum você ver o deputado ali com o celular na mão, apenas preocupado em produzir uma imagem que faça com que a sua bolha, né, de eleitores continue a alimentar e discutir aqueles temas. Não tem nenhuma preocupação com um aprofundamento, com trazer com prioridade os temas mais centrais do Brasil, discutir a economia, o emprego, etc., é uma coisa muito preocupante. Eu sinto isso muito de perto. É uma oportunidade que a gente vai ter aqui de aprofundar alguns temas que o deputado lidera as discussões no Congresso e, sobretudo, em instantes a gente vai falar também sobre a sucessão à presidência da Câmara dos Deputados, porque 2 baianos aparecem com boas possibilidades. Só que antes eu queria tratar com ele, que é um especialista, estudou bastante o assunto, a questão da intolerância religiosa. Ele fez uma lei, né, deputado, que combate, pune os intolerantes que não aceitam o credo alheio, não aceitam a profissão de fé do outro, mas chama a atenção que no primeiro semestre aqui na Bahia, um crescimento muito grande dessas denúncias, desses casos, chegamos a 145 casos documentados de intolerância religiosa. A que o senhor atribui esse crescimento muito grande? Eu acho que tudo está relacionado com esse ambiente de ódio, de intolerância de toda a ordem que nós estamos vivenciando na sociedade. Na política também há esse estímulo ao conflito, ao confronto, à intolerância no debate das ideias.
A religião, ela sempre foi um espaço de desenvolvimento de certos fundamentalismos. A minha opinião deve prevalecer e a do outro deve ser desrespeitada. Ao longo da trajetória da humanidade, nós já tivemos isso em muitos momentos, conflitos em função de posicionamentos religiosos. Mas no Brasil, isso sempre esteve presente, mas foi ali, vamos dizer assim, relevado. As religiões de matriz africana nunca foram aceitas naturalmente no Brasil. Os escravos, os escravizados, né, tiveram que fazer muitas manobras para que suas manifestações religiosas pudessem serem expressas, né, fazendo a fusão entre manifestações de origem africana com santos da Igreja Católica, porque a que predominava era a religião católica. Então, isso tudo sempre foi muito difícil. A polícia impedindo, batendo na porta de terreiros e tal. A nossa Constituição, a nossa legislação incorporou a liberdade religiosa desde 1946. Com Aliás, Jorge Amado, inclusive, eu estudei isso, é muito interessante. Que era do Partido Comunista, Isso. né? Do nosso partido, naquele tempo, fez a Constituição de 46. Na Constituição de 88, o nosso Haroldo Lima, um baiano também, se dedicou muito a isso, a assegurar a liberdade religiosa. Mas isso está na lei, mas não está na prática. Ainda se verifica muitas manifestações de intolerância, às vezes do Estado e às vezes também de outras religiões. Quando eu fiz o projeto de lei para tornar o dia 21 de janeiro o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, foi motivado por uma ação aqui da Bahia. Um jornal de uma igreja destacava com muita ênfase as religiões de matriz africana como coisa satânica. E uma mãe de santo, mãe Gilda, vendo a sua foto numa dessas manchetes, teve um impacto e acabou morrendo. E, em função desse episódio, nós decidimos fazer uma movimentação de formalizar na lei um dia de combate à intolerância religiosa, para que essa reflexão sobre o papel da religião como instrumento de aproximação e não de afastamento entre as pessoas, de acolhimento e não de exclusão de pessoas, para que a gente pudesse falar sobre isso, falar nas escolas, falar no ambiente de trabalho, falar nas igrejas como um todo. Ou seja, o objetivo é desenvolver esse sincretismo, a convivência mais harmoniosa, mais respeitosa possível entre as religiões. Quando a gente teve acesso a essa informação, a esses dados, a gente procurou alguns especialistas, as próprias entidades que cuidam da preservação da identidade religiosa, principalmente da matriz africana, e eles disseram uma coisa, olha, claro que aumentaram o número de casos, mas também aumentou a conscientização e provavelmente por iniciativas como a do senhor, de trazer um dia específico, aumentou a conscientização de que isso é crime, que as pessoas devem denunciar. Não é isso, deputado? E liberou mais as pessoas. A primeira coisa que as pessoas têm que ter é conhecimento dos seus direitos, da legislação existente na sociedade que nós vivenciamos e se sentir à vontade para denunciar. Não aceitar aquilo que não é legal, que não é normal, que está lhe agredindo, né? Então, ao ter a lei, ao definir como crime e ao ter as pessoas terem acesso ao conhecimento, as pessoas não se acomodarem, né? Eu acho que pode ter havido uma disponibilização de instrumentos para a denúncia maior do que o que tinha no passado. As pessoas se sentem mais à vontade. Não é que no passado não existia, elas existiam, mas as pessoas estavam encobertas, ficavam acomodadas. Perfeito. O Daniel Almeida, do PCdoB, um dos políticos mais influentes do país, é vice-líder do governo no Congresso Nacional, a reunião do Senado com a Câmara dos Deputados. E tem temas para a gente tratar aqui a respeito do governo federal, o governo que o pessoal chama de Lula 3, com o deputado Daniel Almeida. Deputado, eu vi recentemente uma liberação recorde de recursos para a agricultura familiar no Plano Safra. E aí eu venho com um questionamento ao senhor. Estive em Luiz Eduardo Magalhães, ouvi grandes produtores agrícolas da Bahia, pessoal que trabalha com soja, com algodão, e também tive a oportunidade de ouvir os produtores da agricultura familiar. Está sendo bem equilibrada, na opinião do senhor, a produção agrícola pelos grandes e também pelas famílias, pelos pequenos e médios produtores?
Eu acho que não. Eu acho que, no geral, o governo do presidente Lula tem mais sensibilidade para apoiar a agricultura, seja o agronegócio ou a agricultura familiar. Mas acho que ainda há um desequilíbrio em desfavor da agricultura familiar. Foram 400 bilhões para apoiar o agronegócio. Nada contra. O agronegócio no Brasil é muito importante, produz muita coisa para o mercado interno, mas principalmente para o mercado externo. Mas a agricultura familiar recebeu apenas 85 bilhões. É um crescimento grande em relação ao que tinha no passado. Mas a agricultura familiar bota alimento na mesa de 75%, 80% dos brasileiros. Ela tem um papel muito relevante na produção de alimentos e no equilíbrio econômico e social, especialmente no nosso interior. E ela precisa adquirir condições de competir com os grandes produtores, tendo acesso à tecnologia, a crédito, a comercialização, a uma mecanização mais adequada na sua atividade produtiva, inclusive para competir no mercado externo. Quando a agricultura familiar tem acesso a esses mecanismos, ela é capaz de produzir alimento com qualidade equivalente à do agronegócio, mas agrega valor. É comum em cooperativas, em associações, você fazer produção coletiva beneficiando o umbu, o licuri, a mandioca, e ali agrega valor e pode botar esses produtos no mercado interno e externo. Perfeito. Então, esse apoio aí precisa ser mais reconhecido e mais valorizado. O deputado Daniel Almeida, uma das lideranças do Partido Comunista do Brasil, ele, como vice-líder do governo, ele tem um papel destacado na interlocução das questões do governo com o Congresso e também em fazer defesa de algumas medidas que o governo federal apresenta. Atualmente, enquanto a gente grava essa entrevista, há uma grande repercussão a respeito da reforma tributária e, sobretudo, a respeito de taxações que estão sendo imputadas ao ministro da Fazenda, o ministro da Economia, Fernando Haddad. O ministro está pisando na bola, na sua opinião, está apertando demais o cinto em relação à arrecadação ou o ministro está fazendo um trabalho correto? Olha, isso faz parte dessas bolhas de fake news que se espalha por aí. As pessoas fazem um meme, carimbam o ministro como um ganancioso que está buscando tributar de forma absurda os pobres, etc. E forma nessas bolhas alguma opinião sobre esse tema. Na verdade, o ministro ele tem tido muito cuidado com o equilíbrio fiscal no nosso país, com a carga tributária no nosso país, e a reforma tributária é um extraordinário avanço. Há mais de 40 anos se fala em fazer uma reforma tributária no nosso país. Nós sabemos que a estrutura tributária brasileira é um caos. Muda todo dia, são leis que são alteradas de forma descontrolada. Você gasta fortunas com advogados, com escritórios de contabilidade para prestar conta na sua empresa. Tem passivos enormes que a justiça tem que se dedicar a isso, que o Estado não recebe, que as empresas não sabem se deve ou se não deve. Ou seja, é algo muito complexo. E uma carga tributária muito elevada, acima de 35%. O que é que essa reforma propõe? Limitar esta carga tributária num patamar de 27%, ela não será maior do que 27%, e as pessoas dizem, mas o governo vai abrir mão de tributo? Não, é porque a reforma tributária se volta principalmente para a simplificação. Todos os tributos federais e contribuições, COFINS, PIS, CCL, IPI, um monte de coisa que tem aí, eles se resumirão a um único, uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS. E todos os tributos estaduais e municipais se resumirão também a um outro tributo, o Imposto sobre Bens e Serviços, IPTU, todas essas taxas de ICMS, etc., estaduais e municipais vira um. Todos os federais vira um único. Imagina você tirar tudo isso e botar só 2 tributos. Já elimina bastante da burocracia que custa dinheiro para as empresas. Aí eu aproveito a deixa do senhor para colocar uma dúvida e uma inquietação que muitos que passaram nessa cadeira, principalmente prefeitos aqui da Bahia, estão demonstrando.
Eles dizem que no modelo atual, que deve ser implementado em 2027, provavelmente, as prefeituras saem perdendo dinheiro. É verdade isso? Na reforma tributária que nós fizemos, com as mudanças que foram feitas na Constituição e agora com a regulamentação que já aprovamos na Câmara e que foi para o Senado, está assegurado que ninguém vai perder. Vai haver uma Câmara de compensação, um percentual do que for arrecadado vai para esta Câmara de compensação, que será comandada pelas secretarias de Fazenda dos estados, com participação do governo federal e também dos municípios, para assegurar, numa longa trajetória de 20 anos, que ninguém vai perder. A cada ano vai incorporando novas modificações na implementação da reforma tributária, assegurando que se tiver um município que tenha perda, um estado que tenha perda, esse recurso que for para a Câmara de Compensação fará essa compensação, garantirá esse mesmo patamar. Consegue ressarcir, né? Consegue ressarcir. Então, o que vai acontecer é que vai ter um sistema integrado, todos os produtos que você consumir, você vai saber quanto de tributo pagou e para onde ele foi, o que foi para o município, o que foi para o estado, o que ficou na União, né? Então, tudo isso vai ficar claro. A compensação de tributos na atividade produtiva, quando você produz alguma coisa, você paga o tributo na extração daquela matéria-prima, depois numa primeira etapa, numa segunda etapa, até a cadeia final, até chegar no consumo. Hoje você vai tributar no consumo, a tributação deixa de ser na origem e passa a ser no destino. Os estados produtores de bens mais industrializados sempre se beneficiaram, São Paulo, etc. Agora, como a tributação será feita na ponta final do produto e no destino, e está escrito lá num sistema integrado eletronicamente, e hoje as tecnologias permitirão isso, você vai saber qual foi a cadeia para produzir aquela coisa, todas as etapas anteriores serão anuladas, é uma cobrança única, e você vai saber o que ficou em cada uma dessas etapas, para o município, para o estado e para a União. Quando o senhor menciona assim, quando o senhor explica desse jeito, eu considero, por um lado, uma atitude muito positiva. Agora, eu começo a temer, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Com essa realidade que o senhor está colocando, eu acho que ela não faz sentido. Ela perde a lógica do funcionamento de um local desabitado, ermo, que serve como produtor e que aí vai sendo indenizada a cobrança de impostos. Já pensaram sobre isso também? Esse é um debate que vai ainda perdurar. Inclusive, o relator no Senado será um senador do Amazonas, o Eduardo Braga. E ele está dizendo, olha, eu vou ter que criar mecanismos mais longevos, mais duradouros para proteger a Zona Franca de Manaus. O que está posto hoje é que durante uma trajetória de 20 anos, todas as garantias atuais serão mantidas e, se forem necessárias medidas para algum setor manter a situação atual de benefícios que tenha como se conectar com o projeto de desenvolvimento do Brasil. O Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento nacional e enxergar as diferenças, as vantagens e as compensações de cada região. A capacidade produtiva do Brasil é grande em qualquer lugar, mas umas regiões produzem um bem, outras produzem outro bem. Como é que elas se integram? Que política diferenciada deve ser feita em cada lugar, não é? Para que tenha gente ali com qualidade de vida, tendo acesso aos bens necessários e se desenvolvendo de acordo com a sua capacidade específica. As características do Nordeste são diferentes das características do Rio Grande do Sul, mas as duas regiões têm capacidade produtiva igual. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós estamos descobrindo para produzir energia eólica, fotovoltaica, energia renovável de toda a ordem, não é? A Amazônia tem outras características. Então, a reforma tributária vai permitir, com transparência, como é que os tributos estão circulando nessa economia, né? E a Câmara de Compensação vai garantir essas diferenciações.
Daniel Almeida, uma das lideranças do PCdoB, deputado entre os 100 mais influentes do Congresso Nacional, vice-líder do governo no Congresso, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu vou perguntar a ele daqui a pouco sobre eleições municipais. Ele tem muita articulação, principalmente no interior do estado. Tem candidatos do PCdoB, candidatos aliados, candidatos da federação que o PCdoB está formando, forma com o PT, forma com outros partidos, com o PSB. Eu quero saber das eleições municipais, mas antes, ainda voltando para o quesito da economia, o quesito que toca diretamente no bolso do brasileiro, oneração e desoneração de itens da cesta básica. Muito se comentou sobre a carne. Como é que o senhor viu esse debate e como é que ele ficou para a população no final? Está mais barata a cesta básica? Vai ficar mais barata? Vai ficar mais cara? Ela vai ficar mais barata e vai ficar mais barata para os mais pobres. Então, todas as desonerações que estão previstas na cesta básica hoje, elas se mantêm. Mas se agregou o chamado cashback, que é o pobre, todos os que estão inscritos no cadastro único, e isso beneficia 68 milhões de brasileiros, 68 milhões de brasileiros. Esses vão ter a devolução de toda a carga tributária que estiver embutida naquele consumo que ele fizer. Ele consumiu alguma coisa e ele está nessa faixa de renda, que é uma renda per capita de meio salário mínimo, né, para todos que estão no cadastro único, eles terão a devolução daquele tributo que pagou. Então, não daria para separar lá na ponta, na hora da compra, quem é que está numa situação de renda mais baixa ou mais alta. Mas dá para saber quem comprou, o que comprou e se ele estando nisso aí, nessa faixa mais baixa, ele terá a devolução. Além disso, você sabe, na estrutura tributária brasileira, na legislação, tem os anexos, né? O que entra na tributação de 100%, de 60%, de 30% ou de zero de tributo? Sim. Né? Tem o imposto do pecado, que é o que é chamado bebidas e outras. Cigarro, etc, etc. Paga mais. Alguns produtos de consumo, roupa, etc., né? Automóvel, etc., pagam um pouco menos, 60%. Outros pagam 30% e outros pagam zero. Então, esta lista ela ficou bem grande. E entrou a proteína, entrou a carne. Foi um grande debate, entra, não entra. E nós dissemos, não, faz parte da cesta alimentar dos brasileiros. A carne entrou naqueles itens que estão, vamos dizer assim, com a alíquota zero. Era até um contrassenso colocar que, em outras palavras, que o pobre não tem direito a comer carne, já que a proteína é que sustenta grande parte da construção muscular de um organismo humano. O deputado Daniel Almeida aqui conosco, eu queria perguntar ao deputado sobre eleições municipais. Deputado, a gente está há pouco mais de 80 dias das eleições. Anteontem, a gente teve uma pesquisa que o Grupo Aratu fez com a Bahia Notícias e Salvador FM, que apontou que para a Prefeitura de Salvador, o prefeito atual Bruno Reis, do União Brasil, pontua 67,6% e o vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, que é aliado ao governador, aliado ao PT, aliado ao PCdoB, está atualmente com 12,5%. Já não era tempo dessa candidatura ter emplacado ou ainda, na avaliação do senhor, ainda tende a crescer e evitar que a disputa seja interrompida, seja encerrada e concluída no primeiro turno? Eu tenho convicção que ela será definida num segundo turno e tenho convicção pelo projeto que eu tenho participado, tenho acompanhado o Geraldo, que é uma pessoa que conhece bem Salvador, tem circulado muito, os encontros de programa participativo de governo têm sido muito fortes, muito intensos e é uma base política ampla, muito sólida, muito abrangente de lideranças em todos os lugares da cidade e das principais lideranças políticas do estado da Bahia. É um bom candidato, portanto, com um time bom para jogar. E pesquisa, olha, a Bahia já contrariou muitos dados de pesquisa. Às vezes é a pesquisa daquele momento, né? Mas a eleição está na sua primeira etapa. A etapa principal, que é a etapa da campanha, ela vai evoluir muito. Um dia desse, eu estava vendo uma pesquisa, discutindo esse tema com alguns amigos, aí eu peguei uma pesquisa que eu mandei fazer, um instituto que eu tinha confiança de fazer pesquisa, de 26 e 27 de abril de 2022.
e aparecia o candidato que liderava as pesquisas com 72% para governador. Governador ACM Neto. ACM Neto. E o Jerônimo com 6%. E eu circulava por aí, as pessoas diziam, mas esse candidato vai fazer o quê? É só invenção. Mas a gente sabia que tinha um time para fazer a disputa política. O time entrou em campo e você conhece o resultado. Então, a disputa de Salvador é uma disputa dura, o atual prefeito tem a sua base, tem uma consolidação, tem força política, nós não podemos negar isso, mas a disputa está em curso. E todos os dados que eu vejo é da campanha de Geraldinho crescendo. A militância do PCdoB é muito conhecida, a militância do PT também é muito conhecida, uma força, uma capacidade de aglutinar votos, e principalmente na reta final. Só que o candidato é do MDB e muita gente aponta uma certa desconfiança, eu vou usar esse termo porque eu não consegui outro melhor aqui na minha cabeça, uma má vontade em ter esse candidato do MDB, que já foi aliado do União Brasil, muita gente aponta que já foi aliado até de Bolsonaro. Isso já foi superado, porque o PCdoB, por exemplo, tinha bons nomes para possíveis candidaturas. Como foi que ficou essa organização para uns cederem em prol do vice-governador? Quando você tem muitos jogadores para entrar em campo, tem sempre que fazer uma seleção, não dá para entrar todos, não é? É bom ter muitos craques para entrar em campo. Eu não vejo nenhum clima de desânimo, nem de falta de participação. Eu estou sentindo muito ânimo na campanha do Geraldinho. Não vejo mais nenhuma reclamação de nenhum setor. Nos eventos todos que eu tenho acompanhado, todas as forças políticas estão presentes. E eu vejo o candidato muito animado, a candidata a vice-prefeito, uma animação só. São duas pessoas de muita qualidade, né? Tem gente que às vezes atuou num campo político e quando mudou de campo, ganhou novo ânimo, nova energia. Eu vejo Geraldinho assim. Eu comparo um pouco com Otto Alencar. Fez uma trajetória toda num campo político. Quando ele mudou de campo político, parecia um menino. Sai por aí, conhece todo mundo, pega todo mundo pelo braço e tal, e há um encantamento, né? Ninguém mais discute esse assunto. O Geraldo, eu acho que está bem entrosado, adaptado, não só no jeito de fazer a campanha, mas também no discurso político. As falas dele, o conteúdo do que ele expressa, está cada vez mais sintonizado com o pensamento do projeto político que ele está participando. Está todo mundo muito animado. Eu não estou vendo esse desânimo, não, viu? Aqui é o deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB, no Linha de Frente. O deputado que tem participações históricas na caminhada, ele está falando de caminhada, na caminhada, por exemplo, do 2 de julho, nesse ano não foi diferente, uma participação popular, uma movimentação popular muito grande nesse evento. Aí eu queria saber do senhor que está em Brasília, como é a visão para que o 2 de julho seja como deveria ser uma data nacional, a independência do Brasil é consolidada aqui. O senhor está animado com isso também, deputado? Sem dúvida. O presidente Lula veio à Bahia no 2 de julho os três últimos anos, né? Isso já tem um simbolismo enorme pela liderança que ele é e é a presença do presidente da República nesses últimos 2 anos. E o tema passa, então, a ser conhecido nacionalmente. Todas as televisões, toda a mídia nacional destacou a presença do presidente e das lideranças políticas no 2 de julho. Então, esse tema vai adquirindo essa percepção do Brasil que realmente a independência se consolidou no 2 de julho aqui. Teve o grito, né, simbólico, etc., mas a luta para consolidar se deu aqui. E isso não pode ser negado e não pode ser desconhecido. É para ser correto, é para ser preciso com os fatos históricos. O Jerônimo levantou a ideia, que eu acho muito importante, de fazer algo semelhante ao que o governo da Bahia faz com Cachoeira, né? Que se levantou ali, né? Mudar a sede do governo federal para a Bahia, ou alguma coisa que simbolize isso, para exatamente dar esse conteúdo da consolidação da independência no 2 de julho. Seria muito bom para o Estado, seria justo com a memória nacional, sobretudo com a memória dos guerreiros. E falando em guerreiro, o deputado tem uma coisa muito interessante, a marca do deputado é Maria Quitéria, não é isso? Eu vejo ali uma sombra, não é, Márcia? É Maria Quitéria e isso é muito legal, é uma forma também de simbolizar a luta de baianos, baianas, caboclos, indígenas, todo mundo. Como
Como foi essa ideia da marca? Eu fiquei curioso agora, deputado. Pois é, rapaz. Eu sempre tive muita admiração por Maria Quitéria, Joana Angélica, as heroínas da independência. E já era vereador em Salvador. Em 98, eu fui lançado para o Senado. O Zezé Ribeiro foi candidato a governador, eu fui candidato a senador, era vereador em Salvador. E conversando sobre isso, essa necessidade de incorporar a presença feminina, essa coisa do heroísmo, eu sou de um partido de esquerda que sempre defendeu muito isso, o pessoal disse, olha, Maria Quitéria pode ser esse símbolo. E aí nós decidimos colocar Maria Quitéria. Então a imagem, e naquele tempo fazer essas imagens em movimento era coisa muito rara, 1998. A computação gráfica não estava tão avançada. Uma computação gráfica, né? E uma pessoa assim, muito criativa, que até hoje é muito criativa, o Carlinho, que está aí no mercado ainda, ele decidiu que devia fazer isso, fazer em movimento. Aparecia na imagem a Maria Quitéria puxando a espada. Aquilo ficou uma marca, eu circulava por ali e as pessoas, olha, é o senador da espada, da Maria Quitéria. E eu tive naquela eleição 20% dos votos para o Senado. É um número importante. 570 mil votos de baianos. Eu era vereador, fui reeleito vereador em 2000. Em 2002, aquela campanha me colocou como uma possibilidade de candidato a deputado federal. Eu acabei me elegendo deputado federal. O negócio deu certo e eu não tirei nunca. Todas as minhas marcas eu mantenho a Maria Quitéria lá. E aí já são 21 anos e meio na Câmara dos Deputados, o deputado que é um representante baiano dos mais influentes no Congresso Nacional. Antes de terminar e aproveitando a experiência política, o conhecimento histórico e o conhecimento da política internacional, eu queria saber a opinião do senhor sobre essa aberração que a gente viu nos Estados Unidos, que foi o atentado ao candidato e ex-presidente Donald Trump. Isso é uma demonstração dessa polarização doentia que toma conta do mundo, deputado? Sem dúvida, Pablo, isso é muito grave. As pessoas estão deixando de debater ideias, programa, posição política, para transformar tudo numa arena de conflito, de intolerância, de não aceitar o outro. E isso é um fenômeno global. Nós tivemos o episódio nos Estados Unidos do Trump não aceitar o resultado e o Capitólio. Tivemos o episódio aqui do 8 de janeiro no Brasil. Tivemos a tentativa com o ex-presidente Bolsonaro, agora com o ex-presidente. Tudo isso é absolutamente abominável, intolerável. A gente não deve ter nenhum estímulo a isso. Nós devemos criar todo um debate sobre a preservação da vida das pessoas, do ambiente saudável para o debate e fazer da política esses espaços da confrontação de ideias. Todos esses episódios são muito, muito, muito entristecedores e que não produzem nada para a política. Eu realmente fico muito preocupado. Tomara que a gente tome consciência de que esses fenômenos podem atingir a todos. A sociedade é que perde, o ser humano é que perde. É verdade, e como o deputado falou, por mais que a gente possa odiar a imagem da pessoa, a gente tem que combater com discurso, né? Tem que combater com ideias, porque tentar tirar a vida, aí a gente volta para a barbárie e a república, a democracia não pode permitir isso. Exatamente, não pode permitir, não tem espaço, não pode ter espaço, mas infelizmente nós vamos talvez fazer ainda um grande embate para superar isso tudo. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB, um dos 100 mais influentes do país, nosso convidado aqui no Linha de Frente, vice-líder do governo. E eu agradeço de novo, deputado, sua participação aqui. Espero que todos tenham acompanhado, tenham entendido várias das mensagens e desejar ao senhor boa sorte em mais um mandato, porque quando os deputados estão lá trabalhando, coisas acontecem aqui, desdobra em acontecimentos para a população. Boa sorte, deputado. Fábio, eu quero te agradecer a oportunidade do Linha de Frente, da TV Aratu, dizer da honra de estar aqui nesse bate-papo com você e fazer um apelo para que no ano eleitoral que estamos vivendo a gente possa efetivamente discutir os melhores projetos para cada município, discutir a política como instrumento de aglutinar, de construir saídas e não de disputa de ódio, não de nenhum tipo de violência. Espero que seja assim, que sejam feitas as melhores escolhas para vereadores, para prefeitos em cada lugar. Obrigado e até o próximo encontro.